Imagine um homem que ousou desafiar reis poderosos, alertar uma nação inteira sobre a própria destruição e proclamar uma verdade que ninguém queria ouvir. Um homem que, por sua coragem e fidelidade, foi punido com uma morte terrível, cerrado ao meio diante de todos. Seu nome é Isaías, e a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre fatos antigos, é sobre fé, coragem, justiça e sacrifício. A Jerusalém onde ele nasceu e viveu era uma cidade vibrante, mas marcada por guerras constantes, traições políticas e espiritualidade fragilizada. Desde cedo, Isaías percebeu que o destino de seu povo dependia de escolhas ousadas e, acima de tudo, de confiança em Deus. Nascido no século 8 a.C., filho de Amós, um homem comum cujo nome quase desapareceu da história, Isaías já carregava em seu próprio nome uma missão clara: Yahweh é salvação. Isso não era apenas uma palavra bonita, era a essência de tudo que ele viveria e proclamaria. Jerusalém, capital do reino de Judá, fervilhava com o som de comércio, de passos apressados de oficiais e soldados e do murmúrio constante de pessoas tentando sobreviver em meio a crises e ameaças externas. Isaías cresceu observando as fraquezas humanas, mas também sentindo um chamado que o diferenciava de todos ao seu redor. Ele sabia que seu destino não seria comum e que a coragem seria sua principal arma. Sua vocação profética se concretizou durante o reinado de Uzias, um período de relativa estabilidade política, mas em que a arrogância espiritual começava a crescer entre governantes e povo. Foi nesse cenário que Isaías teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Ele se encontrava no templo quando vislumbrou o Senhor, sentado em um trono elevado, cercado por serafins de luz ofuscante, cuja presença preenchia todo o espaço sagrado. Cada serafim clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade absoluta daquela visão trouxe a Isaías um temor profundo, uma sensação de inadequação e reconhecimento de sua própria impureza. Ele gritou quase em desespero: Ai de mim! Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E naquele instante, um serafim aproximou-se e tocou seus lábios com uma brasa retirada do altar, declarando que sua culpa fora removida e seu pecado perdoado. Isaías, purificado, ouviu então a pergunta de Deus ecoar pelo templo: A quem enviarei? Quem irá por nós? E com firmeza respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. A partir daquele momento, sua vida tornou-se uma missão de confrontação e coragem, desafiando reis e nações cegas pelo orgulho. Quando Uzias morreu, seu filho Jotão assumiu o trono de Judá. Mesmo com relativa estabilidade, o reino enfrentava problemas internos graves: desigualdade social, injustiças e abandono espiritual. Isaías continuou sua obra, alertando o povo sobre os perigos de confiar em alianças humanas em vez da proteção divina. Mas a maior ameaça surgiu com Acaz, rei inseguro e facilmente influenciável, que preferiu submeter Judá ao Império Assírio para escapar do cerco de Israel e Síria. Isaías o confrontou repetidas vezes, lembrando que confiar em homens traz ruína, enquanto a fé em Deus traz libertação. Nesse período, o profeta pronunciou algumas das mais significativas profecias messiânicas. Anunciou que uma jovem daria à luz Emanuel, Deus conosco, e que o Messias viria para governar com justiça e trazer salvação ao povo. Palavras que, segundo a fé cristã, se cumpriram em Jesus Cristo. Em um ato profético que chocou todos os contemporâneos, Isaías foi ordenado por Deus a andar nu e descalço por 3 anos, simbolizando a humilhação que recairia sobre Egito e Etiópia, ao depositarem sua confiança em alianças humanas. Cada passo nu pelas ruas da cidade era uma advertência viva. O homem que confia nos próprios planos está vulnerável,
exposto e prestes a sofrer as consequências de suas escolhas. Esse ato incomum não era apenas simbólico, era uma mensagem concreta sobre a fragilidade humana e a necessidade de fé inabalável. Quando Ezequias, filho de Acás, assumiu o trono, uma nova esperança surgiu. O rei buscou restaurar a espiritualidade do povo e Isaías tornou-se seu conselheiro direto. Durante o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, Isaías trouxe palavras de coragem e promessa divina. Não temas, Jerusalém será poupada, disse ele. E segundo a narrativa bíblica, na mesma noite, um anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados assírios, salvando a cidade. Esse evento demonstrou que a fé e a coragem de poucos podem alterar destinos e proteger milhões, reforçando a importância do chamado de Isaías. Mas a escuridão retornou sob o reinado de Manassés, filho de Ezequias. Ele reinstaurou a idolatria, perseguiu os fiéis e corrompeu Jerusalém. Isaías, mesmo velho, continuou proclamando a verdade, enfrentando o risco de morte diariamente. Segundo a tradição, ele foi martirizado de forma brutal, cerrado ao meio, pagando com a própria vida por sua coragem e fidelidade a Deus. Sua morte, embora horrível, eternizou sua história como um símbolo de integridade e sacrifício. Além da coragem diante dos reis, Isaías foi um profeta de visões profundas e revelações espirituais que transcendem o tempo. Ele falou sobre a queda de nações, sobre a justiça de Deus e sobre a redenção futura. Suas profecias não eram apenas alertas de destruição, eram mensagens de esperança, indicando que mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça e a misericórdia divina prevalecem. Isaías não só viu o futuro do povo de Judá, como também descreveu a vinda de um Messias que transformaria a história da humanidade. Isaías também desafiou a mentalidade coletiva de seu povo. Ele não se limitou a falar sobre os perigos externos. Denunciou desigualdades sociais, corrupção interna e injustiças que passavam despercebidas. Suas palavras eram como facas afiadas, atingindo a consciência do povo e provocando reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva. Ele mostrou que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa. Exige coragem, coragem de enfrentar impérios e enfrentar a própria moralidade. Sua vida nos ensina sobre o poder do testemunho e da integridade. Isaías permaneceu fiel, mesmo quando todos os reis ao seu redor falharam, mesmo quando sua própria vida estava em perigo. Cada profecia, cada ato simbólico e cada palavra pronunciada carregava a autoridade de quem conhecia a verdade suprema. Ele se tornou a voz que ninguém podia ignorar e que, até hoje, ecoa para aqueles que buscam fé e justiça. Ao refletirmos sobre Isaías, percebemos que sua história não é apenas sobre passado ou religião, é sobre coragem em face,